Nessa linha que eu queria jogar para o Ronilson, até na sua experiência, Ronilson, em análises desse caso, é comum, óbvio que a gente está vivendo uma situação atípica, nunca houve uma ameaça nesse nível, mas ter tantas frentes assim de atuação, como é que são essas negociações? E queria te ouvir também, é claro, sobre essa possibilidade de cancelamento dessa visita específica. Mas está se criando um clima um pouco caótico dessas frentes para a gente organizar até aqui para entender qual que tem possibilidade de ir mais para frente ou não, né? Na verdade, essas frentes, sobretudo as frentes que não são do governo, as frentes, sobretudo, que vêm do campo parlamentar, elas são frentes, na verdade, disputando protagonismo, né? Disputando protagonismo como quem consegue primeiro ter algum tipo de resposta, algum tipo de solução, mesmo sabendo que essa possibilidade de resposta e solução ela não vai vir, não é assim que funciona, é extremamente burocrático, o acesso ao governo americano, as agendas com o governo americano são muito difíceis as interlocuções. Isso mostra também uma certa fragilidade da Comissão de Relações Exteriores. A gente pode lembrar, por exemplo, como grande parte, principalmente do bloco bolsonarista, né, da direita, fez toda uma campanha para que o Eduardo Bolsonaro fosse exatamente presidente das Relações Exteriores, e essa talvez fosse uma condição para que ele ficasse no Brasil. Como não foi o que ele queria, ele saiu fora, ele debandou, mas queriam Eduardo Bolsonaro para a presidência das Relações Exteriores, ocupando um cargo de uma maneira puramente ideológica. Acho que isso mostra uma fragilidade. A gente não tem um bom interlocutor, né, com uma experiência política significativa que furasse esse bloqueio e tentasse essas interlocuções a partir da Casa Branca, né, com bons interlocutores. Isso geralmente funciona você tendo bons interlocutores em Washington, que estão ali permanentemente, inclusive da sociedade civil, mas que são pontes importantes em termos de diálogo, de aproximação com o campo legislativo, primeiramente, né, do governo americano, e depois com alguma entrada ao executivo. Então, isso mostra uma certa ineficiência e fragilidade da Comissão de Relações Exteriores, que nunca se viu diante de uma situação tão complexa em que ela fosse tão necessária. A gente vê que grande parte, ou pelo menos alguns desses senadores, integraram aquela excursão completamente sem sentido lá atrás, muito dentro desse projeto particular do Eduardo Bolsonaro contra o governo brasileiro. Quer dizer, foram pelo menos umas duas vezes, praticamente a passeio em Washington, participar de oitivas, né, de audiências para denunciar uma suposta ditadura no Brasil, com certeza sem ter uma grande consciência do que estavam fazendo ali e do peso político que aquilo teria. Eduardo Bolsonaro com vários aliados que, no final das contas, eram soldados rasos, né? A direita multiplicou as imagens de parlamentares segurando foto de Alexandre de Moraes e falando contra Alexandre de Moraes, como se aquilo fosse uma intervenção, como se aquilo fosse um compromisso direto do governo americano de tomar uma atitude contra Alexandre de Moraes, quando, na verdade, tudo que aconteceu estava diretamente ligado aos interesses de Donald Trump, um processo que começa lá atrás, da Comissão de Justiça na Câmara, né, cujo presidente é um aliado de Donald Trump, o Jim Jordan, com a anuência do presidente da Câmara, que é um aliado de Donald Trump, o Mike Johnson. Então, tem toda uma configuração de política internacional que os senadores eram completamente alheios, fizeram uma viagem praticamente de passeio, e é pensando nessa viagem de passeio que eles praticamente tentaram desenhar uma ida agora a Washington, como se o fato de serem senadores, serem parlamentar, eles teriam um tapete vermelho na Casa Branca para poder sentar e receber uma escuta. É claro que isso não vai acontecer, isso não acontece assim. Isso mostra não apenas uma desarticulação, uma disputa de frente, que na verdade é uma disputa por protagonismo, como também mostra uma certa fragilidade e uma certa ineficiência da Comissão de Relações Exteriores como
um órgão mediador importante a ser reconhecido, porque isso é importante. Precisa ser, assim, reconhecido pelo outro lado, no caso, pela Casa Branca, pelo governo americano, pelo Congresso americano, para fazer uma interlocução que efetivamente ela vale a pena. Então, a Mariana acho que disse muito bem, né? A própria recusa do senador de dizer quem eram os interlocutores mostram que, no final das contas, ninguém tem interlocutor. Todo mundo está tentando tatear, ser protagonista de uma solução que não vai vir, porque não é uma solução fácil de ser encontrada.